os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Bem-aventurados os aflitos. O que entendemos, então, nós por aflições? Nós habitamos num mundo de provas e expiações. Aqui estão as nossas aflições. São as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas preocupações, as nossas agonias. Enfim, são os sofrimentos que nós pedimos para resgatar quando nos preparamos para reencarnar. Expiações são todos os sofrimentos que nos são impostos. São aqueles mal-feitos que nós, por medo, assumimos, ou melhor, nós por medo não assumimos e andamos sempre a fugir deles. São aqueles mais cabeludos, aqueles que nós sentimos que iremos sofrer quando os enfrentarmos. Mas há um dia em que a lei de evolução funciona e nós os trazemos, nós os carregamos quando chegamos a este mundo de terra através da reencarnação. A justiça das aflições, que, como disse atrás, as nossas dores, as nossas tristezas, enfim, os sofrimentos. Portanto, esta justiça é sempre obra de Deus, nosso Pai. E este capítulo, o capítulo 5 do nosso Evangelho, do Evangelho do Espiritismo, fala-nos dessa justiça. E nos diz que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, nas bem-aventuranças, só podem realizar-se em existências futuras. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, ou ainda mais, seriam um engano. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, e sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns tudo dá certo, enquanto para outros, ou melhor, enquanto para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver o bem e o mal tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver criaturas virtuosas sofrerem ao lado de criaturas perversas que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas diferenças que parecem desmentir a justiça de Deus. Mas Deus, nosso Pai, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Ele que é todo-poderoso, todo justiça, toda bondade e soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou por parcialidade. As coisas menos boas que nos acontecem durante as nossas existências têm, pois, uma causa. E como o Pai é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos se devem compenetrar. O Pai encaminhou todas as criaturas na compreensão dessa causa, pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, considerando as criaturas mais conscientes para a entender, a enviou, através da nossa doutrina, o Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Neste Evangelho, neste capítulo, estudamos que existem causas atuais
e causas anteriores das aflições. As vicissitudes que acontecem, portanto, aquelas coisas que nós fazemos mal na vida, que nos correm menos bem, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas, a sua causa na existência presente, na nossa existência presente. Outras, das nossas várias existências que já tivemos. Nós somos muito velhinhos, já tivemos muitas e muitas existências. Já cá andámos muitas vezes. Para dar uma ideia das causas atuais, temos que remontar à fonte dos maus terrenos. Reconhece que muitas vezes são consequência do nosso caráter e da nossa conduta. Quantos de nós caímos por nossa culpa? Quantos de nós somos vítimas, fruto da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição? Quantas criaturas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem conseguido pôr limite aos seus desejos? Quantas uniões infelizes por resultarem do interesse ou da vaidade, nada tendo a ver, nada tendo com isso o coração? Quantas doenças e aleijões são o reflexo da nossa falta de moderação e dos nossos excessos de toda a ordem? E quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles aquelas coisas terríveis, os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade que ressecam o nosso coração. Mais tarde, colhem o que foi semeado e vem a falta de respeito e a ingratidão. Que todos possamos ter nossos corações feridos pelas vicissitudes e as exceções que poderão ter passado na nossa existência. Interroguem a sua própria consciência, que analisem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão se na maioria das vezes não dirão: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, se devem todas estas aflições, senão a nós mesmos? O homem, na maioria das vezes, é o autor dos seus próprios infortúnios. Atenção, o homem e a mulher, não somos só nós. Mais simples e menos humilhante para a sua vaidade. Quer dizer que o homem, o autor dos seus próprios infortúnios, não assume, não reconhece, e então acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a sua má estrela, enquanto, na verdade, a sua má estrela é a sua imprevidência, a sua desatenção e o seu desleixo. As criaturas, nós, só vamos evitar todas estas aflições, todos estes sofrimentos, quando despertarmos e trabalharmos com afinco para o nosso adiantamento moral e intelectual. Portanto, destas causas atuais, nós retemos aqui cinco ideias-chave. E a primeira é: nós sofremos aqui na Terra e o que fazemos sofrer tem origem no nosso caráter e no nosso proceder. Portanto, naquilo em que pensamos e da maneira como procedemos.
A culpa é sempre nossa quando caímos. Somos vítimas da nossa ambição e dos nossos interesses, muitas vezes. Muitas doenças e enfermidades são o somatório de tudo o que fazemos de mal ao nosso santuário, ao nosso corpo. Estas as ideias que eu retive das causas atuais, portanto, aquelas causas em que nós infringimos na nossa atual encarnação. E então vamos ver agora também as causas anteriores, aquelas em que nós já prevaricamos, naquelas que temos mais para trás. E então, mas se há males nesta existência de que o homem é a própria causa, que são as causas atuais, há também outros que aparentemente são estranhos à sua vontade. Por exemplo, a perda de entes queridos, os acidentes que não é possível evitar, as catástrofes naturais, terremotos, tsunamis, cheias, sismos, as doenças, as deformidades, a idolatria. Face à lei de causa e efeito, todas estas aflições, portanto, todos os sofrimentos, são efeitos que têm uma causa. E porque o Pai é soberanamente justo e bom, essa causa é forçosamente justa. Os sofrimentos originados por causas anteriores são sempre uma consequência da falta que foi cometida. Quer dizer que, em virtude da justiça divina, nós sofreremos o que fizermos os outros sofrerem. É assim que funciona a causa, é assim que funciona a lei de causa e efeito. Se foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilde. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá haver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. É desta maneira que se explicam, pela pluralidade das existências, e sendo a Terra um mundo de provas e expiações que é, as diferenças na distribuição de uns momentos de felicidade e de desgraça entre os bons e os menos bons nesse mundo. Essa diferença é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à existência presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado segundo o seu merecimento e que a justiça do Pai nunca falha. As criaturas não devem esquecer que estão num mundo inferior. Nós não nos podemos esquecer que estamos no mundo de terra. É um mundo de provas e expiações. Estamos aqui retidos exatamente fruto dessas nossas imperfeições. A cada vicissitude, a cada coisa que nós fazemos menos bem, devemos lembrar que se estivéssemos num mundo mais avançado, não teríamos de as sofrer. E que delas, nós, dependem não voltar a sofrer, desde que se empenhem no trabalho para se melhorarem e evoluírem. Nós, se nos
empenharmos na nossa conduta, na nossa retidão, não teremos certamente essas vicissitudes. Das causas das existências anteriores, eu também retive aqui umas ideias-chaves, que são, por exemplo, a lei de causa e efeito. É aquela importantíssima de que nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Aprendemos também que, aceitando a nossa prova com resignação, nós a ultrapassamos. Se nós pensarmos que a culpa é sempre dos outros, nunca é nossa, dificilmente nós iremos ultrapassar. A prática dos ensinos do nosso irmão maior, Jesus, é fundamental. Termos fé. E a mais importante quanto a mim, que é a confiança que nós devemos ter na justiça do Pai. Porque sabemos que Ele nos ama muito. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm instruções dos Espíritos. E o quinto não foge à regra. Devo-vos dizer que este capítulo 5 é o segundo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro é o capítulo 20. O primeiro, mais extenso, é o capítulo 28, que trata da coletânea das preces do Espiritismo. Tem 84 itens. Este, como disse, tem 31. E então, dessas instruções dos Espíritos, há 10 nossos amigos que nos dão instruções, ou melhor, que nos deixam instruções. Neste capítulo, eu escolhi uma, que é de Santo Agostinho, porque ele nos exalta na fé que nós devemos ter para podermos encarar melhor as nossas dificuldades. Então, Santo Agostinho, em Paris, 1863, nos diz: vossa terra é, por acaso, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós, que nele viestes viver, esperais, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Pai por vos ter querido provar. Ó criaturas, não reconheceis o poder do vosso Pai, senão quando Ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando Ele adornar o vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, Jesus. Procurai, pois, a consolação para os vossos males, no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra.
como desencarnados, quando vagueáveis no mundo espiritual, escolhestes as vossas provas, porque vos consideráveis bastante fortes para as suportar. Por que murmurais agora? Vós que pedistes a prova da fortuna e da glória e o fizeste para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes a prova para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico. Sabias que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que se saísseis triunfantes, mesmo que a vossa carne fosse lançada sobre um montouro, na ocasião da morte do corpo, ela deixaria escapar uma alma esplandecente de alvura e purificada da expiação do sofrimento. Que remédio, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por opções cruéis e aflições pungentes? Um só é infalível: a fé, e voltar os nossos olhos para o céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor do Pai, o vosso anjo da guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias dolorosas da aflição. O Senhor colocou o seu selo em todos os que creem nele. Jesus nos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo, Santo Agostinho é que diz, que aquele que sofre e tiver a fé como apoio será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus, nosso Pai. Este foi o singelo trabalho que nós preparamos para vos oferecer. Vamos pedir ao Pai que nos continue a abençoar. E que nos possa suavizar dia a dia as nossas aflições. E que Ele continue sempre conosco, hoje e sempre. E obrigado por terem vindo e obrigado por me terem ouvido. Boa tarde.